Em que circunstâncias nasceu a sua candidatura? Em abril, eu estive na Itália, tantos compromissos que tenho por lá. Um desses compromissos na Sicília, na educação para a legalidade democrática, nos trabalhos, nos encontros, nos debates, com o pessoal, inclusive ligado à Fundação Pio La Torre. O Pio La Torre, que foi morto pela máfia, quando deputado, ele fez o enquadramento, tipificou associações criminosas comuns e de estampo mafioso. Foi ele que fez. Essa lei leva o nome Rognoni La Torre, que os dois fizeram, e que é um enquadramento de associações delinquenciais especiais de modelo mafioso, de matriz mafiosa. De todos esses encontros, eu saio de Palermo e vou a Roma, e lá para encontrar com o representante, a convite, do novo partido político, que era uma pessoa que eu já conhecia. É ele que faz as indicações do partido para toda a América Meridional, de candidatos pelo artículo 1, ou Movimento Democrático Progressista. Ele se chama Cláudio Bernabucci. O Cláudio, que eu já conhecia, porque ele era colaborador da revista Carta Capital, ele escrevia artigos, e o Cláudio encontra comigo e me faz o convite para que eu concorresse ao Senado. Escuta, eu nunca fui político, minha formação é de magistrado, mas ele falou assim: mas você trabalhou com o pessoal da antimáfia, nós temos uma lei sua. Quando eu fui ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, eu propus, e ele topou, ele presidente, baixar uma medida provisória de venda imediata de bens apreendidos com narcotraficantes. A Itália, no tempo que o Vinha era o procurador nacional antimáfia, e que nós trouxemos ele aqui ao Brasil, o Instituto Brasileiro Falcone, o Vinha falou: eu vou adotar modelo da sua lei, do Brasil, de venda imediata, mas eu vou abrir dois caminhos. O primeiro caminho é a possibilidade desses bens serem usados por organizações antimáfia, e que é o que ocorre hoje na Itália. Nós temos cooperativas em terras que foram de mafiosos. Por exemplo, o vinho de várias igrejas da Sicília vem da vinha de vários terrenos que eram de mafiosos. Por exemplo, do Totò Riina, o chefe dos chefes, a besta sangrenta, o monstro. O Totò Riina, em terras dele, tem lá oliveiras, de onde se extrai o óleo que é usado pela igreja em cerimônia de batismo e de consagração, nos ritos. Então, ele abriu esse caminho, mas então me disse o Bernabucci: ô Walter, você trabalhou, você tem uma vida de antimáfia, desde o Falcone até agora, você participou do programa da Marcelli Padovani, que escreveu o livro sobre o Falcone, o testamento do Falcone. Você trabalhou com Marcelli no projeto italiano de educação à legalidade democrática. Você tem todos os vínculos com a Itália e você precisa aceitar esse convite, que é um convite que eu lhe faço depois de conversar com duas pessoas que conhecem o seu trabalho, se informaram da sua vida, que é o Máximo D'Alema e outro o Bersani.
falei, bom, você está me pegando de surpresa aqui, eu preciso conversar com algumas pessoas. Eu liguei para o Roberto Scarpinato. O Roberto Scarpinato hoje é o chefe do PU, hoje há alguns anos, é o chefe do PU antimáfia, anda sob escolta, a vida dele é totalmente blindada. Ele só tem um respiro quando ele vem para cá dar palestras para a gente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele adora o Rio de Janeiro, levei ele para ver as UPPs, etc. Bom, mas é um sujeito que não tem vida privada, né? É blindado o tempo inteiro. Eu até brinco com ele. Uma vez ele me levou, fomos jantar num restaurante de frente da igreja de São Francisco, em Palermo. E estávamos jantando, eu, ele, o Antônio Ingroia. Aí no final do jantar, o Scarpinato me contou, olha, eu te trouxe no único restaurante da Itália, único restaurante, que não paga o pizzo, que é a extorsão. Eu falei, pô, vocês são grandes amigos, né? Eu venho jantar que não tenho nada a ver com isso, de repente eu posso explodir, né? Uma demonstração de amizade, então foi uma brincadeira. Bom, eu liguei para o Scarpinato, por sorte, que é meu companheiro de batalhas, de antimáfia. O Scarpinato estava no processo Bucheta, o Scarpinato estava no processo do Andreotti, do Júlio Andreotti, por associação à máfia. O Scarpinato estava no processo do ex-governador da Sicília, que está preso, agora foi solto há uns 20 dias atrás. Bom, o Scarpinato, por sorte, estava em Roma, porque o filho dele é ator e tinha uma peça teatral, ele tinha vindo ver a peça do filho. E por sorte, estava a Alessandra Dino também. Bom, fomos jantar. Porque na Itália tudo acaba numa mesa com uma pasta e um vinho e tal. Eu falei, Roberto, que é o Scarpinato, eu recebi esse convite aqui. Ele falou, você tem que aceitar já. Já. Mas como já? Falou, tem todo um trabalho que você pode continuar a nos ajudar. Você pode integrar a Comissão Parlamentar Antimáfia. A Comissão Parlamentar Antimáfia é um sonho. Por quê? Porque foi a Comissão Parlamentar Antimáfia da Itália, que é permanente, a primeira a decidir e entender e concluir que as organizações mafiosas, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sagrada Coroa Unida, que são as 4, são organizações diferentes de quadrilhas e bandos, por controle de território e controle social. E quem tem controle social tem controle eleitoral. A gente tem que pensar que no Brasil também PCC, Comando Vermelho, etc. Bom, essa é... Eu falei, mas comissão parlamentar... E ele falou, e Walter, olha, com devido respeito, tá? Você foi candidato. Cara, com devido respeito, a representação brasileira, com relação ao Senado, está lá uma pessoa, não fala a língua, não conhece a cultura, não conhece absolutamente. E que é o que eu não quero fazer. Vamos aqui, riscaldare le poltrone. É um esquenta-poltrona. Não foi o Scarpinato que falou, eu que estou falando. Então, eu acho que se abriria aquela possibilidade da gente ter uma perspectiva da Comissão Parlamentar Antimáfia, da sua colaboração, da sua experiência, de tanto que nós fizemos. E Falcone, as vítimas de máfia. Então, você devia de aceitar e você vai ter todo o nosso apoio. Todo o nosso apoio. Bom, eu saio de lá e antes disse ao Bernabucci
Eu aceito por uma coisa que contei das conversas com o Scarpinato e com a Alessandra Dino. Eu falei, ó, chegou um momento que ele me contou e me levou de volta ao Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, onde eu, pela minha voz, não podia cantar no coral por motivos óbvios. Então nunca me atrevia tanto. Mas eu acompanhava o coral da faculdade nas apresentações e tem lá uma trova acadêmica que tem a ver com a Revolução Constitucionalista de 32 e que diz o seguinte, entre aspas, tra virgolette, entre aspas, quando se sente bater no peito heróica pancada. Foi depois da conversa com o Scarpinato e com a Alessandra Dino, professora de Sociologia Jurídica titular do Palermo, na Faculdade de Direito, eu senti bater a heróica pancada. E me veio... Qual é o processo de iniciação da máfia que o Buscetta contou? Se pegava um espinho de laranja, laranja tem todo um significado na Sicília, laranja dá como praga lá, né? Então se pega o espinho da planta da laranja e se faz uma incisão no dedo direito, ou, no caso de Mantino, no outro lado, que é o dedo que aciona o revólver, a Kalashnikov, e se faz escorrer sangue. Aquilo é um pacto de sangue da Cosa Nostra, de ética ambígua. Então me veio o pacto de sangue de uma verdadeira ética, de continuar a colaborar sem qualquer outra intenção, tá? Mas de continuar a colaborar, de continuar uma luta. Não é uma coisa, vai ser uma coisa nova, uma coisa não é uma luta em continuidade. E que se eu perder a eleição, ela vai continuar da mesma forma. Então, aí veio o sentimento de um pacto de sangue, tá? É o meu sangue italiano a se unir com o sangue ítalo-brasileiro também e levantar uma bandeira em cima de algo. E aí, eu nunca fui os italianos vão entender o que eu vou dizer. Eu nunca fui um mamone. Por que eu digo isso? Um filhinho de mamãe, tá? Um mamone. Por quê? Mas eu era filho único. Mas nunca fui um mamone, porque minha mãe sempre me ensinou uma frase que foi toda a minha vida e que eu levo, e da qual decorre desse pacto de sangue da minha vida, é o non molare mai.